Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia algum tempo que eu andava me encontrando com o Donato sem meus pais saberem. Até porque, se soubessem, tenho certeza de que eles não iam permitir. Meus pais sempre foram assim, meio rigorosos demais. Principalmente o meu pai. E além de eu ter só 16 anos, o Donato era mais velho do que eu. Eu já devia ter uns 25. Bom, eu não estava nem aí com isso. Até porque estava gostando dele de verdade. Ele me chamou a atenção desde que a gente se mudou para aquela casa. E no fim, ele também acabou se interessando por mim. Foi ele, inclusive, que tomou a iniciativa da aproximação. Que veio conversar comigo pela primeira vez. Lembro quando trocamos o nosso primeiro beijo. Nessas alturas, eu já estava encantada por ele. E começamos a nos ver assim direto. Já fazia quase 2 meses que a gente andava se encontrando, só que nunca tinha acontecido nada demais entre nós, além de beijos e abraços. Mas só eu sei o que tinha de fazer para controlar a situação quando as coisas começavam a esquentar. Porque se dependesse só dele, já teríamos ido a um motel na primeira vez que ficamos juntos. Apesar de nunca termos conversado sobre o assunto, para mim, era assim que eu entendia, nós estávamos namorando. Aliás, com as minhas amigas, eu só me referia a ele como meu namorado. O Donato também morava ali no bairro, na rua de cima da escola em que a gente estudava. Foi assim que a gente se conheceu e que nos aproximamos. Aconteceu que num sábado, eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham uma festa de um parente para ir, mas eu falei que não estava afim. Preferi ficar em casa assistindo televisão. Minha mãe ficou me perturbando um monte para ir junto, mas eu realmente falei que não queria. Na verdade, tinha outros planos na cabeça. Só que, claro, eles não sabiam. Aliás, se soubessem, jamais teriam me deixado sozinho ali naquela casa. Minha intenção era esperar todo mundo sair e ligar pro Donato. Eu já tinha dito a ele que talvez ficasse sozinho em casa no sábado e que, se desse certo, iria chamá-lo para ficar um pouco ali comigo. Quando meus pais saíram com o meu irmãozinho caçula, eu já fiquei toda agitada. Mandei uma mensagem pro Donato, dizendo que tinha todo mundo saído, e ele falou que dali a pouco estaria chegando. Era só deixar o portão aberto e prender o cachorro. Em 5 minutos ele chegou e já entrou pela porta, me tomando em seus braços e me enchendo de beijos. Bom, preciso dizer, nessa altura, que eu já tinha me preparado psicologicamente para deixar acontecer tudo o que a gente tinha vontade naquele dia mesmo. Até então, repito, nada tinha acontecido a mais do que beijos e abraços. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que a hora estava chegando. Por isso que eu digo que estava meio que preparada, do ponto de vista psicológico, para deixar tudo acontecer. Eu, pelo menos, queria muito, estava apaixonada. E achava que já tinha enrolado demais o Donato, estava até meio com medo de que ele acabasse se cansando de mim, me achando muito criança e se afastando. Estávamos ali no meu quarto, trocando beijos, quando de repente escutamos aquele barulho. Na verdade, a gente não teve nem tempo para nada, porque foi aquele barulho e, do nada, minha mãe se materializou ali, na porta do meu quarto. Sabe, a gente não estava fazendo nada demais. Estávamos apenas nos beijando, só que mesmo assim, minha mãe ficou fula. O que está acontecendo aqui, hein, Jaqueline? Quer dizer que foi por isso que você não quis ir junto da gente?
Foi a gente virar as costas para você ficar. O pior é que nisso, antes da minha mãe completar a frase, o pai apareceu ali atrás dela e a sua expressão era pior do que da minha mãe. Olha, não gosto nem de lembrar do rolo que deu. Cheguei a pensar que o pai e o Donato fossem até acabar brigando. Sei lá. O pai falou um monte para ele. E nisso, o Donato conseguiu abrir passagem entre eles e saiu correndo até a porta da sala. Meu pai ainda foi atrás. Só que nisso, ele já estava lá na rua. Depois eu soube que uma vizinha tinha ligado para minha mãe para avisar que tinha visto um rapaz entrando na nossa casa e que eu tinha aberto a porta para ele. Foi aquele interrogatório. Queriam saber quem era o Donato, onde a gente tinha se conhecido, o que havia entre nós e o que a gente tinha feito. Chegaram a dizer meu pai, até olhando a aparência dele, que ele era muito mais velho do que eu. E era mesmo. Olha, o pai estava tão revoltado que queria ter um endereço do Donato para ir lá acertar as contas com ele. Mas eu falei que não sabia. Menti, claro, né? Olha que situação. Pensei até que meu pai fosse bater em mim, de tão zangado que ele ficou. Chegou a dizer: olha, se eu vi esse cara rondando você outra vez, Jaqueline, nem sei do que eu sou capaz, viu? E ai de você, se eu souber que andou se encontrando com esse sujeito de novo, viu? Minha mãe ainda me pressionou para saber se já tinha acontecido algo mais entre nós. Eu jurei que não tinha, até porque não tinha mesmo. Só que ela não acreditou. Olha, ninguém pode fazer ideia da pressão que eu sofri. Resultado, me obrigaram a me arrumar para ir à festa com ele, porque não queriam me deixar ali sozinha, né? Aliás, desde aquele dia, começou uma marcação tão cerrada em cima de mim. Só que apesar de tudo, eu e o Donato, a gente não deixou de se ver. Vez ou outra nos encontrávamos na saída da escola, ou em outra situação qualquer, para trocarmos pelo menos um beijo. Lembro que numa dessas vezes ele falou: escuta, Jaqueline, se eu fosse lá conversar com teu pai, explicar que a gente se gosta, será que ele não deixava a gente? Falei que não sabia, mas que conhecendo o pai do jeito que eu conhecia, dificilmente ele aprovaria. Meu pai sempre foi uma pessoa assim, conservadora demais, um cara turrão. E pelo fato de eu ter só 16 anos na época, eu duvidava que ele me permitisse namorar, ainda menos com um rapaz bem mais velho do que eu. Fomos amadurecendo a ideia, até que um dia, meu namorado encasquetou, queria conversar com meu pai de um jeito ou de outro. E de fato, num domingo, ele apareceu. Só que o pai surtou quando viu ali no portão. Olha, pensei até que ele fosse soltar o nosso cachorro em cima do coitado. Como eu já imaginava, não teve conversa. O pai, inclusive, ameaçou dar parte do Donato na polícia, se ele insistisse em ficar correndo atrás de mim. Olha, ele falou tanto, mas tanto. Chegou a ofender o meu namorado e mandou ele sumir ou chamaria a polícia. Ainda falou que conhecia uns caras, sabe, policiais, e que não lhe custaria, isso ele falou pra mim, pedir pra darem um susto nele, caso ele continuasse não me deixando em paz. Olha, eu chorei tanto nesse dia. Aliás, depois o pai ainda veio me dar outra bronca, né? Até porque, claro, não é bobo, né? Deve ter imaginado que a gente continuava se encontrando. Foi depois desse dia que ele se afastou de mim de uma vez. Tudo bem que a gente continuou se falando por telefone, normalmente era eu que ligava, e sempre que eu pedia para a gente se ver, ele dava uma desculpa, um pretexto, até que não sei o que houve, talvez ele tenha até trocado o número,
acabamos perdendo o contato de vez. Eu até cheguei a ir à sua casa, mas ele nunca estava. Pelo jeito, por medo das ameaças do meu pai, devia ter desistido de mim. Aliás, foi algo parecido com o que a mãe me falou. Ela até pediu, sabe, que eu me conformasse, porque era assim. E a mãe dele também conversou comigo um dia, pedindo que eu me afastasse também. Até por medo, né? Das ameaças que meu pai tinha feito. No fim, acabamos mesmo nos afastando. Até porque depois nos mudamos ali da nossa casa, quando venceu o contrato de aluguel. Meu pai não quis renovar, por conta do valor. A gente ainda continuou no mesmo bairro, só que numa outra região, um pouco mais distante. Olha, no começo, eu sofri muito. Porque gostava do Nonato de verdade, não era pouco. Mas pelo jeito não era mesmo para ser. O pior é que ele não tinha perfil em nenhuma rede social. Falava que não gostava de ficar expondo sua vida, de modo que eu não podia nem acompanhar o que se passava com ele, mesmo que de longe. Durante muito tempo, a tristeza foi a minha companheira. Eu, inclusive, me abri com a minha mãe, porque ela notou que eu andava triste, deprimida. E eu contei a ela minha história com o Donato, que ele tinha se afastado de mim, com certeza porque ficou com medo das ameaças do pai. Só que ela apoiou tudo o que o meu pai tinha feito e dito: olha, um dia você vai se casar, vai ter seus filhos, aí você vai entender por que a gente agiu assim com você em relação a esse moço. Nós só estamos pensando no teu bem, Jaqueline. A gente só quer te cuidar, te proteger. Ela falou que tinha medo de que eu continuasse me encontrando com o Donato e acabasse até engravidando. Porque se isso tivesse acontecido, eu certamente iria estragar a minha vida. Porque era nova demais, tinha toda uma vida pela frente. Eu ainda tentei argumentar com ela, mas não teve jeito. Escuta a tua mãe, Jaqueline. Eu e teu pai somos vividos. Tudo que a gente faz é pro teu bem. Eu, de mais a mais, se desculpa dizer isso, mas esse moço é muito velho para você. Apesar de tudo que ela me falou, a verdade é que nada me convenceu de que o Donato não me faria feliz. Eu gostava dele. Ele era, sim, o homem certo para mim. Não importava a idade, não importava nada. Só eu sei a falta que ele me fazia. Só que, naquelas alturas, ele mesmo também chegou à conclusão de que precisava se afastar. Fui seguindo com a minha tristeza, mas é como dizem, né? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Depois que completei 18 anos, meus pais começaram a me dar um pouco mais de liberdade. E eu acabei conhecendo gente diferente, fiz novas amizades, conheci outros lugares e acabei deixando o passado para trás. Cheguei até a me envolver com outro carinha. Na verdade, com o passar do tempo, me envolvi com alguns, só que nada sério. Apenas romances casuais, beijinho e abraço, nada muito importante. Até que quando completei 24 anos, conheci o Júlio César, com quem me envolvi assim, de uma maneira mais séria, mais profunda. Tanto que o namoro vingou, virou noivado, e no fim a gente acabou se casando. E foi algum tempo depois do casamento que eu descobri uma coisa que me abalou muito. Eu não poderia ter filhos. Até havia chance de acontecer, mas para tentar engravidar, eu teria de fazer um tratamento muito caro. Para no começo, isso acabou me unindo ainda mais a meu marido. Só que depois, com o tempo, por conta da frustração que isso gerou, a gente começou a se afastar, mesmo vivendo sob o mesmo teto. E desse modo, nos separamos,
depois de 6 anos, e acabei voltando a morar na casa da minha mãe. Sabe, tudo porque o meu casamento, ele poderia ter ido muito além. Mas por mais compreensivo que ele tivesse sido durante todo o tempo, chega uma hora que a frustração acaba falando mais alto e a gente acaba, querendo ou não, se afastando. E foi isso que aconteceu com a gente. Foi tocando minha vida, já sem maiores ilusões, procurando me adaptar à minha rotina de mulher separada, sem filhos, até que 2 anos depois, uma coisa bem improvável aconteceu. Na verdade, eu nem pensava mais nisso. Mas quando cheguei ao terminal, depois do trabalho, encontrei uma pessoa que, sinceramente, chegou... Sabe o que você não espera? Fazia muito tempo que a gente não se via. Fazia muito tempo que eu já nem pensava mais nele. Eu voltando do serviço, estava ali na fila, aguardando o ônibus chegar, olhando o meu perfil no celular, quando de repente alguém tocou assim no meu ombro. Levantei o rosto e, para minha surpresa, dei de cara com ele parado ali diante de mim. Minha voz saiu até meio fraquinha de... Donato? Não acredito. Tudo bem, Jaqueline? Como que você tá? Eu tô bem, mas... Nossa, quanto tempo, hein? Olha, eu fiquei até meio tonta, sem palavras, porque era algo que eu sinceramente não esperava. Fiquei até meio emocionada. Ele me convenceu a sair da fila para podermos conversar melhor. Falou que continuava morando ali mesmo no bairro. Aí eu quis saber exatamente em que rua. E ele já perguntou da minha vida, se eu tinha me casado, tido filhos, ou se estava sozinho. Para minha surpresa, ele me contou que também tinha se casado e que também tinha se separado. Só que, ao contrário de mim, tinha 2 filhos. E sabe, a conversa fluiu. Depois ele me falou que já tinha me visto outras vezes ali no terminal, mas que sempre ficou com medo de se aproximar. Sei lá, eu acho que ele tinha esse medo por conta do passado, claro, né? De ter se afastado de mim daquele modo, embora de uma maneira até justificada. Mas eu estremeci mesmo quando ele olhou assim pra mim bem sério e falou: Nossa, você tá mais linda, sabia? Me desmanchei toda por dentro. Foi um reencontro inesperado e emocionante, e que mexeu demais comigo. Evitamos falar muito do passado, até que no fim, como pegaríamos ônibus diferentes, trocamos telefones e ficamos de manter contato. Só Deus sabe o estado em que eu fiquei. Do alto dos meus 33 anos de vida, depois de tudo que já tinha passado, jamais imaginei que um dia o destino fosse me colocar frente a frente com o Donato outra vez. Depois eu soube que ele só estava andando de ônibus porque o carro estava na oficina. Aliás, ele me disse depois que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. O carro dele ter dado problema, porque foi por isso que ele ficou usando o ônibus durante algum tempo. E teve então a chance de me reencontrar. Naquela mesma semana, já marcamos de sair. Só que, detalhe, eu fiz questão que ele passasse em casa para me apanhar, porque queria que meus pais vissem com quem eu estava saindo. Fiquei me perguntando, será que eles vão lembrar do Donato? Bom, eu esperava que sim. Nem eu mesma sabia ao certo qual seria a reação deles. E também não sabia o que eu pretendia com aquele reencontro. Mas queria que meus pais vissem que, mesmo depois de tanto tempo,
o destino havia dado um jeito de nos reaproximar. Meu Deus, minha vida podia ter sido tão diferente se eles não tivessem interferido, me proibido de me encontrar com aquele por quem eu estava apaixonada. Fiz questão, inclusive, que ele entrasse e desse um oi para todo mundo. Naturalmente que não ficou assim o melhor clima quando o Donato entrou e eu falei: então, pai, e você, mãe, vocês lembram dele? Eles ficaram olhando assim, não sei se... Não lembram do Donato? Não acredito. Ficou aquela atmosfera assim meio pesada, meio esquisita. Meu pai, principalmente, eu percebi que ele se sentiu meio deslocado, né? Mesmo assim, cumprimentou o Donato, normalmente minha mãe também. Sabe Deus o que os dois, ele e a minha mãe, ficaram pensando depois que a gente saiu. Mas olha, passamos um domingo tão gostoso. E juntos. Sabe, e quando digo juntos, não é força de expressão. Parece que, sei lá, aquilo que sentimos um pelo outro lá no passado tinha voltado com tudo. E acabamos nos entregando à paixão. Imagine, depois de tantos anos, sabe, muitos anos. Meu Deus, eu tinha 16 anos quando a gente se conheceu. E agora estava com 33. Pois foi depois de tanto tempo que acabamos tendo a nossa primeira vez. E uma coisa eu posso dizer: como valeu a pena ter esperado. Quer dizer, esperado. A gente não esperou exatamente. Não é bem esse o termo, né? A gente foi obrigado a esperar. Mas como foi bom. Foi uma explosão de sentimentos tão grande. A melhor coisa que podia ter me acontecido. E naquele dia, assim me deixou em casa, prometemos um ao outro que nunca mais ninguém iria nos afastar. Ninguém nesse mundo todo conseguiria nos impedir de ficar juntos. E é verdade que desde aquele dia, a gente realmente nunca mais se separou. E repito, como valeu a pena esperar tanto tempo para poder conhecer a verdadeira felicidade. Uma felicidade que eu achei que nem existia. Em determinados momentos que eu nem merecia. Que jamais iria conhecer nessa minha vida. Para nossa alegria, meus pais, depois de tudo, puderam, né? Abençoaram o nosso relacionamento e, de certo modo, até pediram desculpas pelo que houve lá no passado. Mas hoje eu até entendo o lado deles. Como minha mãe me falou há muitos anos atrás, quando a gente fica adulto, é claro que a gente entende as coisas muito melhor. Entende coisas que quem é mais jovem não entende. Assim como quando a gente fica mais velho, a gente também perde um pouco da referência daquilo que o jovem pode sentir. Mas eu sei que eles estavam cuidando de mim, me protegendo dos perigos da vida, como bem disse a minha mãe. Agora, o que eles não sabiam é que não havia perigo nenhum. Porque eu e o Donato, a gente se amava de verdade desde aquele tempo. Eu era uma adolescente, praticamente uma criança, sim, mas eu já o amava. Tanto que esse sentimento perdurou. E prova disso é que nos reencontramos depois de tanto tempo e ficamos juntos. E dessa vez, tomara a Deus que seja para sempre, para o resto da nossa vida. Tomara a Deus que o nosso amor dure por toda a eternidade.